Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Bruno Rodrigues e será que ele pode deixar o Cruzeiro? Enfim, tem até uma proposta, né, que foi feita na semana passada pelo Alta On, que seria mais de 21 milhões de reais. E o Cruzeiro tem uma opção de compra dele que é um pouco alta. E assim, será que tem chance dele sair? O que eu acho sobre isso? Eu vi muita gente que, na minha opinião, não faz o menor sentido, né? O pessoal querendo que o Cruzeiro libere ele, sendo que vai ficar com 7, 8 milhões de reais. Não faz o menor sentido. Avaliação, na minha opinião, muito superficial. E por que eu acho que o Cruzeiro tem que comprar ele logo? Até mesmo algo que já deveria ter sido feito na Série B do ano passado, para o início desse ano. Além disso, falar sobre várias saídas no elenco do Cruzeiro. Deixa eu só confirmar aqui. Oficiais mesmo já são 4, mas podem aumentar esse número que eu quero trazer aqui para vocês. Uma limpa, né, no elenco do Cruzeiro, que era de se imaginar, mas a grande maioria desses jogadores meio que saindo de última hora, né? Nesse dia 1º de agosto e para sair agora dia 2, que eu vou estar de mudança agora, eu tô no Chile, vou para o Uruguai, então acho que hoje vai ser por isso, tá? Se tiver alguma outra contratação, alguma outra atualização, possivelmente eu não vou conseguir trazer aqui no canal nessa quarta-feira, mas na quinta eu já trago aqui também para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos até o final desse mês de agosto. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas me ajuda bastante. Bom, quero começar falando aí sobre as saídas. A primeira que surgiu já de noite, né, é a última, para falar a verdade, foi do zagueiro Reinaldo, que está de saída do Cruzeiro, que o jogador vai rescindir o seu contrato, que ia até o final de 2024 e vai ir para o Curitiba, então, com vínculo até o final de 2025, informação aí do Samuel Venâncio. Ainda bem que não teve nenhuma compensação financeira, né, que o Cruzeiro teve que pagar ou algo nesse sentido. Desde quando ele chega, eu já fico com o pé atrás, porque eu pensava que era um jogador que saía jogando e tudo mais, mas se você for ver do vídeo que eu trouxe até com o meu irmão, né, com o Guilherme, se não estiver enganado, foi o que? Dia 23 de dezembro, ali no final do ano, perto do Natal. Eu já fiquei assim, falei, putz, eu pensei que era um atleta que saía jogando. Aí quando o meu irmão falou que já era um jogador mais duro, eu falei, cara, não faz o menor sentido ele ser o titular do Cruzeiro, sendo que já tinha o Eduardo Brock. A grande questão é que ele ficou como reserva e até o Castan, que não vinha de uma grande fase, por exemplo, jogando Série A os últimos 2 anos, igual foi o Reinaldo, mesmo assim, jogando primeira divisão de Portugal, mesmo assim o Castan assumiu essa posição, justamente por ter mais qualidade técnica nessa zaga, né? Então o Reinaldo aí não conseguiu ir muito bem pelo Cruzeiro, até esqueci de pegar aqui os números dele pela Raposa, mas se não tiver enganado foi o quê? Uns 8 jogos? Deixa eu ver aqui. Enfim, o vínculo dele que pelo menos o Cruzeiro vai conseguir rescindir agora de graça, né? 26 anos de idade. Nesse ano então em campo 10 oportunidades e tem muito tempo. A última vez aí foi na vitória contra o São Paulo, 57 minutos, porque ele começa jogando, né, naquele jogo. Enfim, mais um aí saindo. Outros aqui também, o Ian Lucas pode deixar o Cruzeiro, só que ainda não foi confirmado, pelo menos agora que eu estou gravando o vídeo. O Cruzeiro que comprou ele por R$1 milhão, né, junto à Ferroviária, tem um pouco mais de 3 meses, porque até o Pepa ser demitido, lá no dia 17 de março, o Cruzeiro vinha utilizando ele como titular absoluto, né? Só que nos últimos jogos nem sequer foi relacionado e tem ficado muito mais no banco de reservas. Ele nem entrou, né, com o técnico Pepa. É bem difícil de entender a falta de espaço do Ian Lucas. É um atleta que, na minha opinião, teria um potencial muito grande aqui no Cruzeiro e que o técnico Pepa não vem aproveitando. Outro aqui também é o Juan Christian, indo para o Vila Nova, nessa expectativa então que o jogador rescinda o contrato de empréstimo que tinha até o final do ano. Já trouxe também na manhã dessa última terça-feira para vocês. O Pedro Castro também indo lá para o futebol dos Emirados Árabes, então não foi confirmado o clube ainda, mas pelo menos o Cruzeiro economiza com seus salários. Tem também do Henrique Dourado, que ainda não foi definido o time que ele vai, só que o Cruzeiro comunicou de forma oficial nas suas redes sociais o acordo, né, para rescisão de contrato com o jogador, que até o final do ano era só um contrato de produtividade. Mais um erro também. Cruzeiro, sinceramente, é difícil entender. O Nicão não vou nem colocar nessa lista, porque o Nicão, eu falei na época que poderia ser uma boa alternativa, mas o Henrique Dourado, o Reinaldo, cara, nossa, já tinha uma certeza assim que não ia muito pra frente, né? Até outros nomes aqui que agora que eu tô com sono aqui, sinceramente, tô meio... Se eu esquecer algumas coisas, óbvio, porque no vídeo isso aí você leve, mas alguns jogadores que assim, nossa, eu sinceramente não contrataria, e o Henrique Dourado foi um deles, muito parecido com a primeira passagem, né? Primeira passagem, 15 jogos, 1 gol, na segunda 13 partidas e 1 gol marcado. E o último, o Neto Moura, que esse aí eu esperava que
não esperava que sairia, viu? Sinceramente, porque eu compraria também ele, igual o Cruzeiro fez no final da Série B do ano passado. O Felipe Machado e o Neto Moura foram os únicos que permaneceram do meio de campo do ano passado para cá, né? Porque até o Oliveira, que foi titular absoluto, saiu e foi pro Goiás. O Neto Moura nesse ano vem até jogando muito, né? 24 partidas, só para você ter uma ideia. Ano passado ele jogou 28, né? Porque ele chega já para a Série B e ficou algum tempo lesionado. Então ele tinha mais jogos esse ano do que no ano passado, e mesmo assim o Cruzeiro vai ceder ele por empréstimo, se não estiver enganado, ao Mirassol, onde o Cruzeiro ainda tem vínculo com ele. Tomara que vai bem por lá e o Cruzeiro possa recuperar o investimento, né, que foi acho que R$1,5 milhão, enfim, acho que foi isso tudo. Então o Reinaldo saindo, o Pedro Castro, o Henrique Dourado, o Neto Moura, o Juan Christian, e acho que é isso, né? Então esses jogadores confirmados, fora o Ian Lucas, que pode sim deixar o Cruzeiro. Se tiver mais alguma atualização, eu trago aqui para vocês. E quero falar agora sobre o Bruno Rodrigues. E que história é essa de que ele pode deixar a Raposa? Quais seriam os valores que eu vou comentar com vocês? Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Bruno Rodrigues, onde teve essa matéria aqui, né, da Rádio Itatiaia, e também créditos para o blog da Raposa, que trouxe essas informações e também dos outros jogadores saindo, onde assim, para manter o Bruno Rodrigues no elenco, a diretoria teria que comprar mais um percentual do jogador, que seria na casa dos R$14 milhões. Sinceramente, eu tô achando esse valor aqui muito alto, tá? Porque o Cruzeiro paga no primeiro momento, quando ele vem da Série B do ano passado, o Cruzeiro já ficou combinado com a Tombense que ele ia pagar R$4 milhões, até porque ele vinha de uma boa fase na Ponte Preta, passou muito curto pelo São Paulo, mas foi para a Europa no Famalicão, né? Enfim, foi bem por lá, onde marcou mais de 8 gols, 8 assistências também. Então o Cruzeiro pagou R$4 milhões em parcelas de R$200 mil, já está pagando aí e quitando esses 33% dos direitos econômicos. E está fixado no contrato que o Cruzeiro tem a prioridade de compra até o final da atual temporada para ficar com o atleta em definitivo. De acordo com algumas fontes, seria no total mais R$8 milhões. E junto com os 4 que já pagou, somaria 12. Então seria um valor ok. Só que aí surge essa informação, né, de que para comprar a outra parte seria mais R$14 milhões para uma fatia considerável, então possivelmente o restante, tá? O Cruzeiro já tem 33%, então pega ali os outros 67%, é isso? Para o Cruzeiro ficar em definitivo com o atleta, que, nossa, eu achei um valor um pouco alto, R$18 milhões no combo total do Bruno Rodrigues. Enfim, eu vou esperar alguma outra fonte, além da Rádio Itatiaia, para confirmar esses valores, porque já tinha alguns outros que estavam falando que eram valores menores do que isso. E eu acho um valor bem alto, viu? R$14 milhões. Mas de qualquer forma, você não compraria, Gustavo? Eu acho que sim, viu? Eu, sinceramente, se fosse o Cruzeiro daqui pro final do ano, tentaria arrumar esse dinheiro, né? Até porque teve uma antecipação da Liga Forte Futebol, que o Cruzeiro assinou. Então, o Cruzeiro utilizou essa grana para contratação de atletas. E existe uma proposta do Alta 1 que foi de R$21 milhões. E o Cruzeiro tem uma boa relação com a Tombense. Acabou também as partes se entendendo, né? O Cruzeiro não queria vender, a Tombense também tem essa relação com o Cruzeiro boa, e o Bruno Rodrigues não queria deixar o Cruzeiro, mesmo podendo aumentar o seu salário em 3, 4 vezes. E assim, eu vejo que é o seguinte, tudo bem, o Cruzeiro iria gastar no total então R$18 milhões. É o que pagou basicamente pelo Wesley e o Arthur Gomes, né? Se você for pegar, o Bruno Rodrigues tem números muito melhores do que esses, e eu vi muita gente, e aqui eu critico o Bruno Rodrigues, viu? Eu lembro que quando eu criticava o Bruno Rodrigues, por questão de ser fominha e tudo mais, tinha gente que falava que eu estava exagerando. Aí agora eu que estou falando para os caras que eles estão exagerando e parecendo que eu que sou o maior fã, nunca critiquei o Bruno Rodrigues, não, muito pelo contrário. Mas não tem como falar que ele hoje não é o melhor jogador do Cruzeiro, tá? Porque, tudo bem, o Wesley cresceu bastante, o Arthur Gomes tem um potencial enorme, já na estreia, o Matheus Pereira então nem precisa falar nada, só que quem está concretizado até agora, que fez a diferença nesse ano, mesmo naquele Campeonato Mineiro terrível e na Série A até aqui com muitos altos e baixos, é o Bruno Rodrigues. Nesse ano, 30 jogos, 8 gols e 5 assistências. De forma alguma, se eu fosse o Cruzeiro, deixaria essa proposta passar por R$14 milhões, sendo que já tem uma proposta de 21 milhões. Se ele joga bem daqui pro final da Série A, que é o prazo que o Cruzeiro vai ter para pagar, né, esse valor, e beleza, vai gastar no combo então total R$18 milhões. Pô, se ele joga bem a Série A, de novo, né, esse segundo turno, bem de jeito, cara, dá para o Cruzeiro, se quiser vender ele no início do ano que vem, seja para a Europa, seja para a Arábia Saudita. Se hoje ele vale 21 milhões, mais uns 6 meses vem, dá para aumentar esse valor para uns 30, 28, aí já compensaria mais, só que sinceramente, o Cruzeiro gastando 18, não venderia por menos do que o dobro, né, uns 32, 34, 36 ali, no mínimo para fazer sentido, né, porque senão seria um valor muito próximo do que pagou. E quero saber a sua opinião aqui embaixo, né, o Cruzeiro com especulações do Bruno Rodrigues, do Wesley, só que a tendência mesmo é que nenhum desses atletas saia. Tô gravando esse vídeo aqui no dia 1º, né, mas, pô, acho muito difícil avançar em alguma história como essa. Tudo bem que o mercado de transferências da Europa e da Arábia mesmo é até setembro, se não estiver enganado, é uma coisa de louco. Mas o Cruzeiro substitui esses atletas à altura, basicamente impensável, e por isso que eu não acho que deve ter saída, pelo menos para esse ano.
Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que eu contei com a ajuda de vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição e no primeiro comentário fixado da Zapay, né, para você baixar o aplicativo e conferir aí se você tem algum débito em aberto. Valeu, galera!